têm acesso à informação interna, têm reuniões com o Conselho de Administração, fazem as perguntas que quiserem, solicitam informação, o Conselho de Administração prepara uma informação específica para eles. Portanto, não tem desculpa nessa matéria. A nível de empresas e bancos, não tem desculpa nessa matéria. Só tem desculpa se, efetivamente, a informação que estiver publicada, portanto, e que os revisores oficiais de contas eventualmente tenham falhado. Se os revisores oficiais de contas falharem, a qualidade da informação não serve, portanto, garbage in, garbage out. Mas, senhores, temos que avançar porque o tempo é escasso. Coloco uma questão ao Pedro. Pedro, faz sentido nesta altura, e sabendo que há 3 agências que têm hegemonia do mercado, faz sentido alargar o mercado? E quando digo alargar, é normal que, e é sabido que há várias agências espalhadas pelo mundo, além destas 3 principais. Pergunto se faz sentido, em primeiro lugar, abrir este mercado a outras agências e, claro, a questão que tem sido outra vez colocada, se faz sentido criar uma agência de rating europeia. Eu acho que as coisas por decreto neste tipo de mercados não funcionam. Não é? As agências já existem. Se a Moody's, se a Fitch, se a S&P assumiram a hegemonia que assumiram, foi porque realmente todos os investidores olharam para elas. Mais recentemente vemos agora... E seguiram uma estratégia de aquisição, não é? E de fusões. Sim, claro, mas que se os investidores não olhassem para elas, se não a considerassem como sendo a referência, ou seja, lá está, um ponto interessante aí que é o efeito de manada, não é? Como está toda a gente a olhar para os mesmos números, aqueles números é que devem estar corretos. Está toda a gente a olhar para os números, as recomendações destas 3 agências, por isso estas é que devem estar corretas. E muitas pessoas têm medo de sair dessa zona de conforto. Mas temos o exemplo, voltando aqui ao que estamos a falar, temos o exemplo da agência canadiana, por exemplo. E da chinesa, por exemplo. O que é que isto é importante? A Maria Richardi disse esta manhã, inclusivamente, que o BESI está a ponderar assinar um contrato com a agência chinesa. Portanto, eu acho que já assinou com uma canadiana, não foi? Suponho que sim. Sim, pelo menos isso foi noticiado. Não, é um facto. Com a DBRS. Mas nada disso nesse aspecto, é só aqui terminar o meu raciocínio, nada disso impede que o trabalho de casa seja feito. E que os analistas, os profissionais de mercado, continuem a estudar aquilo que estão a fazer. Eu acho que houve uma grande alteração do paradigma em que começaram a confiar demasiado nos ratings. E isto tanto é válido para a banca de investimento, como é válido para os investidores institucionais, fundos de pensões e por aí adiante, em que nos seus guidelines começaram a instituir os ratings pré-estabelecidos, de investment grade e below investment grade e por aí adiante, poupando desta forma, entre aspas, recursos. Agora, e deixando de fazer os double checks que não costumo a fazer-se anteriormente. Acho que o que deve acontecer daqui para a frente é começar a questionar exatamente os ratings e ver se os ratings das agências batem certo com os ratings e as expectativas que eles têm desses investimentos. Isto é o que muitos dos investidores das gestoras de ativos independentes fazem. Têm analistas de crédito que checam e veem se as coisas estão corretas ou não. Por isso, voltando à sua pergunta, depois desta resposta um bocadinho longa, por decreto acho que é escusado. Abrir uma agência de rating europeia patrocinada por alguém vai obviamente dizer mal dos ratings que vêm do outro lado do Atlântico e começar a defender bem, ou a dizer bem, dos ratings domésticos. Se não for assim, é a percepção de qualquer das formas que isso, pelo menos a mim pessoalmente, me dá. Agência europeia, sim ou não? Se isto fosse uma espécie de referendo. A minha opinião em relação a este tema é que este é o essencial problema, é a falta de mais agências no mercado. E quando digo mais agências, não é o número, porque o número já existe, salvo erro, a estatística são mais de 100. A questão não é essa a questão, mas quem depois controla... há dois tipos de forças que controlam as agências e a credibilidade que se dá às agências. Uma é os mercados, mais uma vez, e aqui estamos a falar das 3 agências, e a quarta, a canadiana, a DBRS, que em mercados como o Canadá, mas esse é um mercado natural, e nos Estados Unidos já até superam em certos produtos as outras 3. Mas, no entanto, sabemos, e a outra questão é as instituições oficiais que regulam de uma outra forma ou outra quais são os ratings aceitáveis. E o BCE, que por um lado critica as questões das agências, exatamente só definiram 4 agências como elegíveis para os seus ratings, inclusivamente esta nova agência que está a entrar no mercado europeu tem mais problemas. Tem tido alguns entraves. Exatamente, colocados exatamente pelo BCE.
E há aqui um pormenor interessante que é, em relação a falar das 3 agências norte-americanas, da Moody's, S&P e a Fitch. A Fitch, para todos os efeitos, é tida europeia. O capital é francês, tem 60%, tinha 80% até há cerca de um ano, vendeu-me a 20%, tem a maioria e já há, não sei se há 15 ou 20 anos. Por isso, realmente, os headquarters são em Nova Iorque, mas o capital é europeu. Professor, reação a estes... Faz sentido falar em mais agências, ou pelo menos a mais agências a conseguirem entrar, a terem estes clientes fortes como têm as agências norte-americanas? Eu concordo com o que disse o Pedro e o João, quer dizer, os mercados têm que funcionar e não pode ser, é impossível, digamos, fazer uma coisa que seja, digamos, política e por decreto, não é? Quer dizer, se não existe, quer dizer, existem empresas europeias, inclusivamente existe em Portugal uma empresa, portanto, mas se nenhuma das empresas tem uma estratégia de crescimento, como as americanas evidenciaram e que compraram empresas, digamos, pelo mundo fora, na Europa, e tiveram quase a comprar em Portugal também, não é? Portanto, se nenhuma tem essa iniciativa, quer dizer, não há nada que se possa fazer, quer dizer. O que se pode fazer é precisamente, digamos, ser mais aberto, portanto, ter critérios que permitam, digamos, a acreditação de mais empresas a nível europeu, de maneira a que possa, digamos, funcionar a concorrência. Portanto, nos Estados Unidos, peço desculpa pela interrupção, mas a título de exemplo, nos Estados Unidos há 10 agências qualificadas. E, mais uma vez, aí mesmo com mais opções, o mercado continua, neste caso são 4, mas são as 4, e são 10 creditadas com uma acreditação que é algo complexa, produto a produto, e, no entanto, os mercados, mais uma vez, mesmo com a opção de 10, caem, neste caso, não são em 3, mas são em 4. Exatamente. Peço desculpa, o tempo é muito escasso, temos que fazer um curto intervalo. Na segunda parte deste Mercado Global Especial, falamos dos testes de stress que são conhecidos esta tarde.